aí. Cronograma. Quando a gente fala cronograma em gestão de projetos, existem diversos tipos de cronograma, tá? Basicamente, aqui dentro do contexto de obras residenciais, eu vou falar para você de cronograma físico, cronograma financeiro, cronograma físico-financeiro, cronograma de suprimentos, tá? Vamos partir desses 4 aí. Dentro desse cenário, desses 4 tipos de cronograma, hoje a gente está falando do cronograma físico, que eu já fiz a definição aí para você. Se você tiver qualquer dúvida, lança nos comentários, tá? E aí, o que eu preciso ter para compor o meu cronograma físico de uma obra residencial? Eu preciso primordialmente de projeto, tá? Não tem como eu fazer um cronograma sem estudar esse projeto. Aqui eu trouxe para você um projeto arquitetônico. Então, eu, como planejadora, vou abrir o meu projeto. Como eu falei para vocês na aula passada, a primeira aula que a gente teve foi na semana passada, abrindo o mês de maio, aí no dia 1º de maio, foi o seguinte, que o planejador ou a pessoa responsável pelo planejamento de obra, ela tem que ter a obra na cabeça do início ao fim, antes mesmo da obra iniciar. Então, lá no dia menos 90 do cronograma, 3 meses antes da minha data zero, eu já tenho que estudar esse projeto, estudar o orçamento, aí é um outro ponto que a gente também fala aqui, né? Sou engenheiro orçamentista também, então é extremamente importante a gente ter o orçamento da obra antes da obra iniciar. E tendo essa fonte de dados de projeto e orçamento, a gente consegue ter uma bela fonte de informações para estruturar um cronograma. E aqui, então, o projeto arquitetônico, eu consigo, na figura do planejador, que tem que ter a obra na ponta da língua no dia menos 90, eu vou conseguir entender do que se trata. Então, eu tenho lá um pavimento térreo, tenho a minha calçada, o acesso de veículos, o acesso de pedestres. Eu tenho uma garagem de 44 metros, uma sala, um living, escritório, despensa, área de serviço, sala de jantar, cozinha, área gourmet, com lavatório e banheiro e os dormitórios, né? Aviso aqui. Então, os dormitórios, piscina e um fundo aqui com área permeável, tem aí um pequeno talude, recuo, enfim, e muros perimetrais. Isso aqui já me dá uma bela fonte de dados para que eu consiga o quê? Ter uma noção da distribuição das alvenarias, uma distribuição do layout, aonde eu tenho esquadria, aonde eu tenho bancada, torneira, aonde eu vou ter reboco, pintura, gesso liso, forro, enfim, onde eu vou ter que entregar com chuveiro, com acabamento metálico, onde eu vou ter que fazer piscina, que altura que tem essa piscina, que profundidade, enfim. Então, eu consigo entender os pormenores desse projeto, tá? Entendendo esses pormenores, eu consigo entender também um macrofluxo de atividades. O conceito do macrofluxo, ele é basiquíssimo, ele é assim, o primeiro ponto de partida para a gente entrar no operacional do cronograma físico. Tendo o meu projeto e tendo o meu orçamento, eu tenho orçamento também desse projeto. Se você quiser, entra para o grupo lá, onde lá no grupo a gente vai abrir bastante informação com mais detalhe para você entender aí sobre esse projeto, que é o nosso estudo de caso aqui para todas as aulas, tá? Então, entendendo o conceito de macrofluxo, eu consigo começar a descer para o operacional do meu cronograma. O que é o macrofluxo? Ele é uma listagem de pacotes de atividades que compõem um projeto como esse, uma obra residencial unifamiliar. Vou abrir aqui com você agora o meu macrofluxo. Então, esse é o macrofluxo que a gente padroniza, por exemplo, para uma obra residencial unifamiliar. Quais são os pacotes de atividade que eu tenho? Então, eu tenho pacotes, tá? Então, eu tenho pacote pré-obra,
infra, super e assim por diante. E dentro de cada um desses pacotes, eu tenho uma listagem de atividades. Então, pacote, cada pacote composto por atividades. Então, eu tenho o grande e desço para o pequeno. É igual em toda a construção? Não, de jeito nenhum. Mas eu preciso ter minimamente uma padronização para que eu consiga ter uma previsibilidade de atividades, uma previsibilidade de custos, principalmente. Esse macrofluxo ele padroniza. Vamos supor que você seja dono de uma construtora. Você está lá começando a construir casas para venda. Você constrói uma, testa uma sequência de processos. Constrói a segunda, testa de novo essa sequência de processos. Opa, vou inverter aqui um pacote com o outro porque me ajudou a economizar prazo, me ajudou a ter uma sequência lógica um pouco melhor. Vai para a terceira, você já começa a ter esse macrofluxo bem definido, bem estruturado, porque você já sofreu, já bateu cabeça e já sabe que a obra tem que começar por determinado caminho para que eu consiga ter um bom desempenho em prazo, em custo, em qualidade. Então, aqui é uma padronização para um residencial unifamiliar, sugestiva, logicamente, e que a gente vai tomar como princípio, como parte inicial, para fazer a nossa sequência de aulas aqui de cronograma físico do zero.